Um abraço mais uma vez a você, caro amigo internauta, e o meu agradecimento por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar de um tema que nós já prometéramos no vídeo anterior, que são os 10 principais tipos de obsessores. No vídeo anterior, como você já sabe, nós tratamos da obsessão no cotidiano. E lá nós lembrávamos sobre a questão 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles nos responderam: muito mais do que supondes, ao ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Portanto, nós estamos envoltos no mundo espiritual, porque quando nós falamos em mundo espiritual, parece que é algo longe de nós, algo além. E, obviamente, nós vemos, estudamos, assistimos que existem colônias espirituais em locais determinados, existem os umbrais, existem colônias espirituais onde moram, onde vivem espíritos também não muito evoluídos, mas também junto a nós, nos nossos lares, na sociedade em que vivemos, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas. Os espíritos estão convivendo conosco. E eles se afinizam conosco por algum motivo, por alguma razão. E nessa convivência eles estão compartilhando a nossa vida e influenciando a nossa vida, como eles mesmos dizem, muito mais do que nós supomos. A obsessão, ela é entendida como sendo desta influência que recebemos dos espíritos, mas aquela que nos prejudica, aquela que nos leva para o mau caminho, que nos leva para a porta larga de que nos falou Jesus. É esta a obsessão, é esta a influência que nós vamos chamar de obsessão. Para que apenas para uma forma de melhor compreensão, para efeito de didática, nós separamos os 10 principais tipos de obsessores, pela forma em que eles atuam, pela forma em que essa obsessão vem a ocorrer no meio em que vivem ou em nossas vidas. Nós tiramos esta didática do livro Influências Energéticas Humanas, Influências Energéticas Humanas, de Francisco de Carvalho. E essa separação, ela tem uma finalidade apenas didática. Obviamente que essas 10 principais formas não têm a pretensão de esgotar todas as formas em que os espíritos influenciam nossas vidas. Mas pela experiência do nosso dia a dia, pela experiência junto à casa espírita e aos estudos que nós vamos sempre realizando, nós realmente percebemos que essas são as que mais acontecem no cotidiano. E, portanto, nós possamos, em estudando-as, ter um melhor esclarecimento de como que se dá essa tal obsessão. O primeiro tipo de obsessão ou de obsessor seria aquele que desencarna, mas continua, por alguma afinidade, morando no mesmo local em que vivia. Normalmente por afinidade de ordem material, porque ali tem as suas riquezas, porque ele construiu aquela casa, aquela moradia e guarda um amor muito grande por ela. Uma pessoa que está perdida e ainda muito apegada às coisas materiais. Enquanto a família está, enquanto a família mora, ele continua convivendo no seio da sua família. Mas depois os familiares acabam também desencarnando ou se mudando para outros locais e ele continua ali, às vezes por anos, décadas, por muito tempo. Era normal, há algum tempo atrás, principalmente no interior, a gente ouvir histórias de casas mal assombradas, onde se ouviam pancadas, arrastar de pés, onde móveis eram arrastados, enfim, questões assim que não eram bem explicadas. E hoje a gente vê que já não são tão frequentes mais histórias como essa. Isso não acontece mais? E por que não acontece mais? Acontece que para que haja um efeito físico com relação à mediunidade, ou seja, para que o espírito que ali está possa arrastar um móvel, possa produzir uma pancada qualquer que a gente possa ouvir, ele necessita dos fluidos que só podem ser doados por um médium de efeito físico. E os médiuns de efeito físico, que podem
proporcionar os fluidos para a produção dessas questões, nós sabemos que eles hoje são menos frequentes também. Porque a mediunidade hoje já está se direcionando para a evolução. E a mediunidade de efeitos intelectuais, inteligentes, como a psicofonia, como a psicografia e outras, elas estão tendo mais espaço porque levam-nos ao estudo, ao aprendizado, ao crescimento. Enquanto a outra, a mediunidade de efeitos físicos, ela nos levava principalmente para a questão de acreditar na existência dos espíritos. Mas essa fase agora já passou. Aqueles médiuns hoje de efeitos físicos são aqueles que fazem a doação de fluidos para promover em reuniões de cura, para seres encarnados como desencarnados. Então são esses os médiuns hoje de efeitos físicos. Obviamente, havendo exceções nessas questões. Haveremos ainda de escutar aqui ou acolá, ou até mesmo de presenciar questões como essas, mas já não são tão frequentes quanto antes. Esses espíritos que ficam nesses locais, eles normalmente não pretendem produzir o mal para ninguém. Eles estão ali apegados mesmo às condições materiais, pelo amor que tem naquelas coisas materiais que, enquanto encarnado, conseguiu amealhar. Mas, com a sua mente deturpada, com o seu pensamento desequilibrado, ele acaba levando também o desequilíbrio emocional para as pessoas que ali vivem. E aí acabam, sim, prejudicando essas pessoas. Em muitas casas, portanto, pode haver espíritos como esses, mas não há o fenômeno da pancada, do arrastar móveis, não há. Por quê? Não há um médium de efeito físico. Então, o espírito está ali, ele está da forma como ele queria, mas não produz o efeito físico, porque o efeito físico é uma coisa espontânea que acontece quando há a presença de um médium de efeito físico naquele local. A segunda forma em que há a obsessão seria aquele espírito que é atraído pelo encarnado, pela questão psicológica, afinidade de ideias, de energias, acabam se afinizando em razão da raiva, da cólera, da ira, do mau humor, agressividade, ciúme, inveja. Podem também se afinizar pelo mau costume de fofoca, de prática de pequenos delitos. São questões como essa que levam à reunião não apenas de espíritos encarnados, porque aqueles também que se afinizam nessas questões acabam se reunindo em determinados locais e na convivência, nas amizades que se formam, mas também acabam se reunindo pelas mesmas afinidades encarnados e desencarnados. Obviamente que nos afinizamos com espíritos também por sentimentos bons, pelo sentimento do amor, pela fraternidade, pela realização, pelo trabalho, pela caridade, mas aí já não seria obsessão. Nós estamos tratando hoje da questão obsessiva, ou seja, daquela influência que nos prejudica, que nos produz mal. Então, nessa questão de que nos reunimos com aqueles espíritos que nos afinizam, nós poderíamos aproveitar aquele dito popular que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, para inverter, dizendo assim: me diga quem és, que eu direi com quem tu andas. Ou seja, quais são os espíritos que te acompanham, porque certamente serão aqueles que afinizam com as suas preferências, com os seus gostos, com as suas atitudes, com os seus desejos, com as suas ações. Portanto, nós temos que buscar na oração, na retidão de conduta, na busca daquela porta estreita que nos ensinou Jesus, no amor ao próximo, uma forma de receber a influência apenas de espíritos benfazejos, espíritos superiores que se juntam a nós para nos auxiliar, para promover a nossa evolução, para nos amparar nas nossas dificuldades. Mas a escolha dessa companhia é nossa. Cabe a cada um de nós escolher aquele espírito que estará acompanhando, ou aqueles espíritos que o estarão acompanhando de acordo com a afinidade de sentimentos, de desejos, de ações. Bom, existe também um segundo caso de espírito que é atraído, mas esse já não é pela pessoa em si. Ele é atraído também por afinidade, mas a determinados ambientes. É diferente daquele primeiro,
que desencarna e permanece no ambiente por apego material às coisas que ele conquistou enquanto encarnado estava. Esse agora, ele tem afinidade com as questões que são vivenciadas por várias pessoas em determinado local. Há, por exemplo, residências em que a maioria dos moradores vivem de forma desajustada, vivendo em excessos de toda ordem, e espíritos que se afinizam acabam ocupando a casa, porque quando um não está no excesso, o outro está. Há também locais públicos, como locais de diversões, bares, boates, que acabam também, prostíbulos, acabam reunindo esses espíritos que têm afinidade com esse tipo de atividade, que ali permanecem para sugar a energia dessa ou daquela pessoa que ali está frequentando. Então, da mesma forma que o anterior, este irmãozinho desencarnado que ali está, ele não tem a pretensão de fazer mal a ninguém, porque ele quer apenas usufruir da energia que está sendo vivenciada ali. Mas como também tem a mente desajustada, como a sua pretensão e os seus desejos são de coisas desajustadas, ele acaba influenciando negativamente aqueles que ali frequentam, prejudicando, às vezes até somatizando, passando para o corpo físico algumas enfermidades, dores, algumas dificuldades. Então, esse irmãozinho acaba também prejudicando. Nós temos também o obsessor que se reúne a determinada pessoa por amor, entre aspas. Porque o amor bem vivenciado, aquele amor que nos ensinava Jesus, que nos ensina Jesus por palavras e pelo seu exemplo, é o amor que liberta, que não prende, aquele amor que não é possessivo. Mas há espíritos que desencarnam e que acabam, por amor, ficando junto com as pessoas a quem ele se dedicava, pessoas queridas dele que continuam aqui encarnadas. Pelo sentimento de posse daquelas pessoas, ele não consegue se ver longe delas e acaba permanecendo junto a elas. Acaba junto a essas pessoas, tentando vivenciar a vida delas, tentando estar sempre ao lado para com elas continuar desfrutando o prazer de viver. Esses espíritos, eles normalmente também não querem prejudicar. Se é por amor, eles querem estar ali apenas para usufruir da companhia, para desfrutar da companhia de uma pessoa que ela gosta. Mas como também estão eles em desalinho, estão eles com a mente desequilibrada, acabam prejudicando sim. Não somente aquela pessoa que diretamente o atrai para estar ali, mas também outras pessoas do meio familiar. Acabam sofrendo essa influência perniciosa e acaba levando a enfermidades, a desajustes emocionais de vária ordem. Então, esses também são alguns irmãozinhos nossos, para quem nós devemos estar sempre em oração, buscando através da oração encaminhá-los para que eles possam, no mundo espiritual, encontrar a pacificação em si mesmos, encontrar o tratamento, o esclarecimento de que necessitam para dar continuidade à sua existência. Um dia chegará em que esses espíritos que se amam vão se reencontrar, mas tudo há um momento. Nós não podemos parar a nossa vida para estarmos do lado daquele que amamos, porque senão nós prejudicamos aquele que amamos e nos prejudicamos pela omissão, por deixar de realizar coisas em prol do nosso progresso. Nós temos também um segundo caso de amor, que são aqueles espíritos que desencarnam, vão para o mundo espiritual, iniciam lá um tratamento, são esclarecidos, mas de repente recebem a notícia de que alguém do seu meio familiar, uma pessoa muito querida, está passando por determinada dificuldade, seja de saúde, de relacionamento, uma dificuldade qualquer na vida, e acaba deliberando retornar para junto daquela pessoa querida para tentar ajudá-la. Esse acaba prejudicando mais. Por quê? Ele vem com a ideia fixa de ajudar, ou seja, de influenciar aquela pessoa para determinado caminho da vida. E acaba, pelo seu desajuste, pelo seu desequilíbrio, influenciando negativamente aquela pessoa que ama. Então, este também
acaba prejudicando mesmo não querendo prejudicar, porque está ali por gostar daquela pessoa, por querer fazer bem àquela pessoa. Nós que lemos o livro Nosso Lar, ou assistimos ao filme Nosso Lar, a gente visualizou que André Luiz, quando ele foi socorrido no umbral por Clarencio e iniciou o seu tratamento, teve o seu relacionamento com Lísias, e ele, sempre conversando com Lísias, ele dizia da sua necessidade, do seu desejo de retornar para ver como estava a sua família. Preocupava-se com seus familiares que deixara aqui na Terra. Será que estavam bem? Será que estavam com boas condições, inclusive financeiras, para dar continuidade às suas existências? Mas sempre Clarencio e a espiritualidade maior, os orientadores diziam: André, não é ainda o momento. Prepare-se primeiro, equilibre-se primeiro para que quando você puder estar junto aos seus, você possa estar de uma forma colaborativa, de uma forma que possa contribuir para a elevação daqueles que você ama e não para prejudicá-los. André Luiz escutou e só veio quando lhe foi permitido, quando lhe foi dito que ele já estava em condições de promover aquele reencontro com seus familiares. Mas muitos, no mundo espiritual, não conseguem atender os reclamos da espiritualidade maior e acabam, pelo livre-arbítrio, deixando o tratamento e vindo para junto dos seus, e ali acabam trazendo algum prejuízo. Vai daí ao encarnado a necessidade também de orar por eles. Orar por eles para que eles possam ser reencaminhados, para que eles possam buscar o tratamento devido, o esclarecimento, para que através disso eles possam conquistar a sua evolução, a compreensão e o equilíbrio emocional que lhes permita retornar logo mais, algum tempo depois, aí sim, com boas condições para prestar o auxílio que deseja. Enquanto não está em condições, ele pode pedir para a espiritualidade maior, através das suas orações, para que venha interceder pelos seus, como todos nós o fazemos. Há também um terceiro caso da obsessão que acontece pelo amor. Mas aí é o contrário. É o encarnado que acaba atraindo o desencarnado para junto de si. Aquele ser que perde um ente querido pelo desencarne, mas não se conforma. Não se conforma de forma alguma que aquele ente tenha morrido. Acha que ele foi precocemente, que ele tinha muito que realizar ainda na vida, e acaba blasfemando, acaba não se conformando com as determinações do Criador. E isso acaba prejudicando muito essa pessoa, porque com o seu inconformismo, com o fato de estar sempre com esse sentimento ligado àquele espírito que desencarnou, ele acaba atraindo aquele irmão para junto de si. E em atraindo aquele irmão para junto de si, ele acaba prejudicando aquele irmão que vai estar junto a ele, e aí os dois, em desalinho, em desequilíbrio emocional, acabam aumentando as suas dificuldades. Mas nós temos ainda a sétima questão que nos pode promover esta obsessão. O sétimo tipo seria, por interesse, aquele que busca obsidiar, já com interesse de prejudicar mesmo, mas visando alguma recompensa. Aí o espírito já age com maldade, com dolo, ele sabe que está prejudicando e age assim mesmo porque visa alguma recompensa. Ele quer de fato promover o mal daquela criatura, mesmo que às vezes nem a conheça, porque o que ele vê é uma recompensa que ele poderá receber ali. Então, por exemplo, estão os espíritos que são ligados a determinados médiuns não espíritas que atendem e por dinheiro acabam prometendo 1000 coisas, 1000 realizações na vida das pessoas. E normalmente, se tem mediunidade, acabam usando de espíritos que também estão ligados a esse tipo de interesse mesquinho, a esse tipo de interesse material. E são espíritos que vão sim prejudicar esse, prejudicar aquele, mas o que nós temos que saber é o seguinte: só será vítima desses espíritos aqueles que sintonizarem com ele.
Aqueles que estiverem vibrando nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas realizações, na mesma faixa vibratória, também arraigados no mal. Porque senão não houver sintonia, não haverá nenhuma realização do espírito que poderá prejudicar aquela pessoa. Por isso a importância de estarmos vigilantes, como nos disse Jesus, vigiai e orai. E quando nós estivermos em desalinho, desajustados nas nossas emoções, buscar na oração o fortalecimento de nós mesmos. É a única forma de buscarmos a proteção junto a Jesus, para que nós possamos não sermos vítimas de espíritos assim, que buscam prejudicar em troca de favores, de despachos materiais, em troca de uma permuta qualquer. Às vezes a gente ouve uma pessoa, olha, a minha praga pega, a minha praga é forte. E às vezes prega mesmo, porque ela está em conluio com algum espírito. Agora só pega contra aquele que também está vibrando com o mesmo sentimento negativo, com a mesma omissividade, com a mesma maldade, porque senão não vai pegar. Portanto, a busca da proteção com relação a isso é a nossa transformação moral, como nos ensinou Kardec. É a transformação moral, procurar nos afastar das nossas más inclinações, deixar de lado o orgulho, a inveja, a avareza, o egoísmo, para que nós possamos, então, buscarmos apenas a influenciação de espíritos mais evoluídos, que, como eu já disse, vão apenas nos fazer o bem, vão apenas nos trazer benefícios. A questão número 8 é daqueles espíritos que são inconscientes ou semiconscientes, mas que são usados por aqueles que buscam um trabalho de nos prejudicar, são usados por eles para estarem próximos a nós durante um tempo indeterminado e pela sua vibração baixa, negativa, nos prejudicar. André Luiz, em sua obra, ele nos fala dos espíritos ovoides, que perdem inclusive a forma humana por estarem muito ligados em uma única ideia, na monoideia, como ele diz. E nessa monoideia, normalmente negativa, normalmente de busca de vingança, de inconformismo, ele acaba vibrando tanto só naquela ideia que ele perde a sua forma humana e toma uma forma ovoide. Obviamente são espíritos inconscientes ou semiconscientes que não se locomovem, são praticamente implantados por aqueles outros que buscam alguma recompensa junto às suas vítimas, para que ali continuem desenvolvendo aquela monoideia, aquela ideia de vingança, de dor, de desejos negativos e assim influenciar negativamente aquele que recebe a influência desse espírito. Mas também aqui, essa implantação ou esta ligação, recebimento dessa energia somente se dará se nós, aquele encarnado, der sintonia através de sentimentos negativos, de pensamentos negativos. Portanto, mesmo aqui, nós é que escolhemos os nossos companheiros, mesmo os desencarnados. Bom, a nona questão é o espírito que atuam contra instituições. Normalmente são grupos, são falanges de espíritos que se unem para derrubar instituições que trabalham para o bem, que trabalham na seara do Mestre Jesus. E aí vai desde instituições religiosas, de todas as nomenclaturas religiosas, como ONGs, instituições não governamentais e não ligadas a nenhuma religião, mas que tenham por objetivo alguma realização em benefício da humanidade, em benefício do próximo, em benefício da natureza, em benefício. Então, sempre haverá grupos de espíritos malfeitores, normalmente liderados por grandes inteligências que vêm comandando esses grupos, que buscam, implantando a discórdia em indivíduos, em participantes daquela associação, implantam uma discórdia aqui, uma fofoca ali, para promover a desagregação daquelas pessoas e para que com isso eles possam diluir o bem que aquela instituição religiosa ou não esteja realizando dentro dos seus objetivos. Portanto, são esses irmãos
que visam a derrubar verdadeiramente instituições de bem. E o último, talvez seja o obsessor mais conhecido, é aquele que busca uma vingança. Aquele obsessor com o qual nós temos débitos anteriores, porque nós já o prejudicamos no passado, nesta reencarnação ou em reencarnações anteriores nas quais nós convivemos com eles. E nós os prejudicamos, às vezes muito, às vezes menos, mas eles não conseguiram nos perdoar. E trazem na memória esse desejo de vingança. E quando nos encontram, se colocam junto a nós para promover, para nos prejudicar deliberadamente e buscando assim se vingar, produzindo o mal em nossas vidas. Para estes espíritos, somente a sintonia não basta. Por que não basta? Porque nós temos vínculos diretos com eles pelo débito que nós temos com eles, pelo prejuízo que nós lhes causamos. Então, eles têm uma sintonia, uma ligação direta conosco em razão desse prejuízo, do sentimento de culpa que nós sentimos, ainda que inconsciente, porque nós não lembramos, né, desses fatos. Mas no livro Céu e Inferno, mais especificamente no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec coloca o seguinte: para se apagar os traços de uma falta, necessita-se de 3 passos: arrependimento, expiação e reparação. Então, quando constituímos um débito para com alguém porque prejudicamos no passado, temos que passar por esses 3 passos. Primeiro, o arrependimento. O arrependimento é a conscientização do erro, de que erramos. A conscientização, mas que seja eficaz, que nos mostre que não convém errar mais e que nos transforme, e que nos faça mudar a nossa conduta, porque se erramos naquela seara, não vamos repetir de novo o mesmo erro aqui e agora. Então, esse é o verdadeiro arrependimento. Mas para não repetir de novo o mesmo erro, nós temos que aprender alguma coisa que nós ignorávamos, que foi a razão do nosso erro. Então vem a expiação. A expiação pela expiação nós vamos promover o aprendizado. A expiação, normalmente, nós já imaginamos em dor, em sofrimento, em dificuldade. Mas sabemos que esse aprendizado, ele também pode se dar através do caminho do amor, se nós já nos decidimos pelo amor, produzindo o bem do próximo, aqui e acolá, tentando auxiliar aqueles que convivem conosco, aqueles que chegam à nossa porta, nós vamos conseguindo aprender a conviver com os outros. E é esse o grande objetivo da expiação. E aí vem também a reparação, o pagamento do débito. E o débito, uma dívida, só se paga para o verdadeiro credor. Se eu devo alguma coisa para determinado banco, para determinada casa comercial, é para aquele banco ou para aquela casa comercial que eu devo pagar. Se eu pagar para um outro, eu não terei resgatado o meu débito. Então o meu débito eu terei que pagar para aquela pessoa que eu prejudiquei. E enquanto não paguei, eu tenho um vínculo com ela que permite que ela esteja junto a mim. Ah, mas como pagar esse débito? Se eu nem sei quem devo. Aí vem a nossa prática. Por isso que Kardec nos falava, fora da caridade não há salvação. Porque quando nós direcionamos a nossa vida para o bem, quando nós buscamos praticar a caridade, a vida é sábia. E a espiritualidade maior coloca em nosso caminho as pessoas para com as quais nós temos os nossos débitos. Elas vêm à nossa porta se nós estamos dispostos a auxiliá-las, se nós estamos dispostos a trabalhar por elas, se estamos dispostos a aprender efetivamente. A vida nos traz à nossa porta. Portanto, aí mais uma vez é uma questão de conduta. Porque se nós estivermos com uma conduta deliberada no caminho do bem, certamente é por esse caminho que a espiritualidade vai trazer os nossos credores para que nós possamos resgatar. Agora, se nós temos uma vida leviana, não fazemos nada por ninguém, obviamente não vamos ter a oportunidade de estar resgatando os nossos débitos. Então, esses são os 10 principais tipos de obsessão que vivenciamos no nosso cotidiano. Obviamente, como já disse no início, não pretendemos aqui esgotar todos os tipos de obsessão que possam existir, mas esses são, em termos didáticos, aqueles que mais ocorrem. Como prevenir essas obsessões? Nós já comentamos isso
num vídeo anterior neste canal que está intitulado Obsessão no Cotidiano. Então você pode assistir o vídeo, te convido a assistir esse vídeo, que você vai ali buscar os ensinamentos de como poder evitar a obsessão, como direcionar a sua vida em busca de ter uma vida mais saudável, de ter companhias espirituais mais evoluídas junto de você. E prometemos, num próximo vídeo, continuar tratando do assunto obsessão. Desta feita, nós falaremos sobre obsessão e mediunidade. Obsessão e mediunidade. Até lá, nós vamos buscando estar em oração, na companhia do Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.